pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, muito animados aí para a nossa última aula de mapeamento de processos, tá? Pessoal, hoje é a nossa nona aula, então eu gostaria que vocês aproveitassem aí, né? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma informação que vocês não ficou claro durante ao longo aí do nosso módulo, gostaria que vocês mandassem mensagem para o professor Victor, tá? E aí ele vai me passar a dúvida, a gente vai conversar, tá bom? Mas eu gostaria que vocês aproveitassem essa chance aí, por mais que a gente não tá aqui, né, hoje na aula ao vivo, né, muito pelo contrário, tá sendo uma aula gravada, mas eu gostaria que vocês pensassem aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aí com a gente, tá? Então, eu não quero que vocês finalizem o módulo da disciplina tendo dúvidas, tá, pessoal? Porque vocês não podem ter dúvidas, vocês vão ser aí futuros profissionais, né? Vocês já estão chegando aí quase no finzinho, e vocês precisam saber das coisas. Então, eu não gostaria que vocês saíssem aqui da disciplina com alguma dúvida, com alguma informação que teria sido importante para vocês aprenderem aí durante as aulas, tá? Então, se tiverem, mandem mensagem para o nosso mediador, que ele vai me repassar, tá bom? Pessoal, hoje é a nossa aula 9, a gente vai continuar conversando sobre a modelagem de processos. Se vocês se recordarem, semana passada, a professora mostrou para vocês o que era modelagem de processos, a gente mostrou exemplos, então a gente conversou bastante aí sobre essa parte de modelagem de processos, tá? E hoje a gente continua conversando sobre isso, tá? Mas, pessoal, antes da gente continuar conversando aí sobre o nosso conteúdo, eu gostaria de que vocês pensassem, parassem um minutinho aí na cabecinha de vocês, tá? Durante essa aula que está sendo gravada, e vocês pensassem, tá? Qual que foi o caminho que a gente percorreu até aqui? Tá? O que que vocês aprenderam ao longo do módulo, né? A gente teve um módulo aí composto por 9 semanas, né? Hoje é a nossa nona semana. Mas durante esse módulo vocês passaram por vários conteúdos, a gente conversou sobre vários assuntos, a gente teve uma interação bem legal ali também, quando a gente conversava no chat, né? Que vocês sempre respondiam, participavam. Então eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho. Qual foi o caminho que a gente percorreu até aqui, tá? O que que vocês aprenderam, o que que vocês viram, tá? Então pensem. Vou parar um minutinho aqui também, né? Para vocês não terem que interromper a aula para pensar, tá? E aí, pensando em tudo isso, pessoal, a professora trouxe aqui um fluxograma, tá? Esse fluxograma, ele é justamente para a gente ver qual foi esse caminho que a gente percorreu, tá? Por quê? Porque não foi um caminho que simplesmente foi de poucas coisas, muito pelo contrário. A gente passou aí por vários processos, a gente passou por vários conceitos, né? Então, eles são bem importantes, tá? E aí, eu vou voltar, gente, lá na nossa aula 1, tá? A gente conversou sobre o que era um conceito de processo, a transformação, o que agrega valor às nossas matérias-primas, né, que gera aí alguma saída, o que pode ser produtos, podem ser serviços, tá? Então, não é apenas, quando fala em um processo, ele não é apenas, ai, vai sair só um produto. Não, gente, ele também é um serviço. Quando você está fazendo um serviço, você está fornecendo ali a sua mão de obra, a sua experiência. Então, ele também é uma atividade que passa por um processo, tá? Nós conversamos também, gente, sobre a agregação de valor, tá? Que é tudo aquilo que o meu cliente ele está disposto a pagar, tá? Sendo elas essenciais para o funcionamento de dentro da minha organização e aquelas que também não agregam valor, né? Então, a gente teve uma aula para falar praticamente sobre o que não agregava valor, né? Então, a gente conversou principalmente ali sobre as burocracias, né? Os defeitos, a movimentação, aquele transporte desnecessário, aquela superprodução. Pessoal, tudo isso não agrega valor para o meu cliente. Meu cliente não está disposto a pagar por isso, tá? E aí a gente também viu o quê? Que a gente tem algumas atividades que não agregam valor, meu cliente ele não está disposto a pagar por ela, mas são atividades que precisam estar ali, são atividades que são essenciais, tá? O que são essas atividades essenciais? Pessoal, setor financeiro, setor de contabilidade, por exemplo, tá? Não são apenas eles, mas são setores que vocês conseguem entender que se ele não funcionar, eu não consigo fazer a minha fábrica rodar, eu não consigo fazer o meu processo, a minha empresa rodar,
tá? Então, assim, gente, por mais que ela seja uma atividade que às vezes não agrega valor, mas é uma atividade fundamental. Então, a gente sempre tem que aprender a separar, né, as nossas atividades naquilo que me agrega valor, naquilo que não agrega valor, mas é importante para o andamento do negócio, e aquilo que não agrega valor, que pode ser eliminado do nosso processo, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nisso, tá? Nós ainda vimos, gente, na visão da gestão por processos, né, que ela busca lidar com todos os setores de uma maneira geral, buscando melhorias para todos os departamentos que passam pelas atividades interligadas. Tá? Já a empresa departamental, gente, são aqueles setores que são únicos, então a gente não tem nenhum envolvimento entre eles. Então, a gente tem o setor por gestão, né, que é onde nós temos essas atividades interligadas, e nós temos aí o nosso processo aí departamental, a nossa gestão departamental, onde cada departamento faz a sua atividade e manda para o próximo, tá? Nós também conversamos, gente, na aula 1, sobre os diagramas, os mapas, que são a nossa representação visual, tá? Então, ele é mais fácil da gente representar um processo, representar o que está acontecendo dentro de um lugar, por meio de um fluxograma, por meio de um diagrama, tá? E aí, a gente já foi para a nossa aula 2. Pessoal, na nossa aula 2, ela também foi uma aula gravada, né, por causa do feriado, mas ela também foi uma aula que a gente conversou sobre o Kaizen, tá? E aí a professora também falou sobre o Kaizen nas próximas aulas, então não foi ali apenas em um momento, tá? Mas, pessoal, quando a gente conversou sobre o Kaizen, tá? Eu expliquei para vocês que o Kaizen, ela é aquelas nossas pequenas melhorias, tá? Que a gente pode fazer em qualquer ambiente, dentro de uma empresa, dentro da nossa casa, dentro de qualquer local que vocês forem, a gente consegue fazer um Kaizen, tá? Tendo que, gente, lembrando que o Kaizen, ele tem que ter um baixo custo, tá? E ele não pode envolver um grande investimento. Então, professora, eu quero fazer uma automação no meu processo. Pessoal, isso aí não é um Kaizen, isso aí é uma melhoria para o processo de vocês, mas ele não pode ser encaixado aí como um Kaizen, tá? Lembrando, gente, que o Kaizen não é consertar o que está errado, ele é consertar, né, alguma coisa, resolver um problema, tudo isso, mas ele não é uma gambiarra, pessoal, tá? Se for gambiarra, não é o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, lembrando sempre, são as nossas pequenas melhorias, as nossas melhorias contínuas, né, que são realizadas, mas sem nenhum tipo de gambiarra, tá? Em seguida, na nossa aula 3, a gente já foi ali para análise dos nossos processos, tá? Então, quando a gente foi para análise dos nossos processos, nós entendemos melhor os exemplos de processos, para poder identificar dentro dele, gente, os desperdícios, tá? Então, nós falamos ainda sobre alguns autores que são importantes, né? Dentro de tudo isso, mas a gente conversou principalmente sobre esses desperdícios, né? Que são, né? Hoje a gente já tem um 8º desperdício de desempenho, mas na literaturas mais antigas vocês vão encontrar aí como 7 desperdícios, tá? Pessoal, então o que são esses 7 desperdícios? Então, a gente conversou sobre a espera, sobre os defeitos, sobre o transporte, sobre a movimentação, sobre o excesso de estoque, tá? Sobre o excesso de produção e o superprocessamento, tá? Pessoal, esses são os 7 desperdícios que vocês vão encontrar aí em qualquer teoria que vocês forem procurar, tá? O 8º desperdício, ele é um desperdício que já vem sendo falado, mas basicamente ele é o nosso desperdício intelectual, tá? Onde a pessoa, ela poderia utilizar o seu conhecimento para melhorar uma linha de produção, tá? Então, no lugar de eu pegar e simplesmente eu tenho um funcionário bom, eu entendo do processo, eu vejo as coisas, né? Eu como funcionário, mas como a empresa não me dá abertura, como a empresa não me estimula a... Desculpa, gente, eu tomei um remédio e agora eu tô assim, nessa abrição de boca, mas enfim. Então, o que acontece? Quando a empresa, às vezes, não me abre espaço, não me dá autonomia para poder chegar para o meu supervisor, por exemplo, e falar assim, olha, fulano, a gente poderia alterar isso aqui, fazer assim, resolver. E aí, simplesmente, às vezes, é uma solução muito boa,
e as pessoas simplesmente não consideram, tá? Então, gente, isso aqui é um desperdício muito grande. É um desperdício que hoje, dentro das indústrias, dentro das empresas, a gente vê em grande quantidade, tá? Pessoas que são muito boas, pessoas que são muito inteligentes, mas que não podem fazer nada demais porque não tem essa autonomia, tá? E não tem, digamos assim, essa liberdade para chegar e conversar, explicar e assim por diante, tá? Então, é algo bem ruim, né? Quando a gente não aproveita essa minha inteligência, né? Essa pessoa que tem ali essa capacidade, tá? Pessoal, em seguida a gente conversou sobre o mapa de fluxo de valor. Então a gente foi ali para o MFV, percebam aí no nosso fluxograma que eu dividi ele, né? Então foram as nossas 3 aulas, foi nossa aula 4, 5 e 6. A gente conversou sobre o nosso MFV. Pessoal, o que é o MFV, né? Então, ele basicamente é o nosso mapa de fluxo de valor atual, tá? Que é uma fotografia do nosso estado atual. Então, é literalmente, gente, eu desenhar da forma que tá hoje, tá? Com todos os desperdícios, com todo o excesso de etapas, com todos os estoques, tá? Sendo que tudo isso, gente, impacta nas nossas métricas. Então, eu expliquei, eu mostrei para vocês, por exemplo, como que a gente calcula um takt time. Pessoal, um takt time é o nosso tempo que vai sair. Então, por exemplo, a cada 40 segundos tem que sair uma peça pronta, tem que ser um produto finalizado para o meu cliente, tá? Então, a nossa taxa. A nossa taxa ali, que é muito importante, tá? A gente também conversou sobre o nosso lead time, tá? Que é o nosso tempo total, contando os nossos estoques que vão ser processados, tá? E também o tempo de agregação de valor. A gente conversou também, gente, sobre o tempo de ciclo. Então, vocês viram o que é um tempo de ciclo. Então, por exemplo, para realizar a pintura de uma peça, quanto tempo eu demoro, tá? Para realizar a função, por exemplo, de alguma coisa, quanto tempo que eu demoro. Então, também é muito importante aí o lead time, ele é uma métrica muito importante para nós, tá? Conversamos sobre outras características importantes, outras informações, na aula também que trouxe aí o aprendizado para vocês, tá? Já no nosso estado futuro, pessoal, é onde a gente vai aplicar as melhorias, tá? Então, nós vamos adequar o nosso processo ao nosso takt time, e nós vamos fazer a manutenção de maneira que ela fique menos tempo parado. Então, gente, aquele meu processo que às vezes durava, que eu tinha um takt time de 30 dias, às vezes eu consigo reduzir, por exemplo, para 15, gente, 50%. E aí, assim, também lembrando, né, que eu sempre falava para vocês, gente, ela não é uma coisa que vocês vão fazer de um dia para o outro, tá? Não é assim também. A gente não vai desenhar o estado futuro simplesmente perfeito da primeira vez. A gente tem que ter muito treinamento, tem que fazer várias vezes, e assim por diante, tá? Então, a gente tem que ir tentando fazer, melhorando, fazendo balanceamento de linha, resolvendo tudo isso. Então, a professora trouxe, mostrou para vocês o balanceamento e tudo isso, tá? Pessoal, nesse estado futuro, a gente basicamente vai adequar o nosso processo ao nosso takt time. Ou seja, se o takt time é 40 segundos, eu vou demorar ali no final, né, do meu processamento, por exemplo, 1 hora, é tentar reduzir o meu lead time para isso. É possível? Gente, por incrível que se pareça, tá? Não é algo fácil, tá? Mas, assim, algumas fábricas, algumas empresas também não vão conseguir, tá? Então, a gente também tem que ser muito realista nessa questão. A gente precisa olhar para o que está acontecendo de verdade, tá? Aqui também, gente, quando a gente fala em estado futuro, a gente vai fazer as manutenções de maneira que fique menos tempo parado para aumentar a disponibilidade, ou seja, a gente vai organizar, tá? Então, a gente falou, por exemplo, de processos que agregam valor e que não agregam. Uma manutenção, gente, ela é uma atividade que a gente. Nossa, gente do céu, meu Deus, parece que é um negócio. Mas assim, a nossa manutenção, ela é uma atividade que muitas vezes é vista como uma atividade que não agrega valor, tá? Mas, gente, ela não agrega valor, né? Porque o cliente não vê o valor dela. Mas, gente, ela é uma atividade fundamental. É igual um setor de contabilidade e um setor de finanças. Sem a manutenção, não vai acontecer. Por quê? Porque as coisas vão começar a quebrar, vai começar a dar defeito. E aí?
a gente vai ficar mantendo nossas máquinas paradas? Então, não, né? Então, a gente precisa, tá? Nós também vimos como balancear uma linha, né? Então, eu mostrei para vocês o gráfico de balanceamento, como que dá para ir fazendo, né? Justamente esse balanceamento para a gente buscar, né? Reduzir aí o nosso lead time e chegar mais próximo do nosso takt time, tá? Ou seja, gente, a gente viu a formação dos loops, tá? Vocês lembram o que eram os loops? São aqueles pacotes do que vai ser feito por vez, tá? Então, nós vamos ter supermercado também tendo informações Kanbans que a gente pode aplicar. A gente entendeu também qual que é o nosso processo puxador. Então, gente, a gente aprendeu muita coisa lá naquela aula também, tá? Em seguida, gente, a gente já foi para a aula sobre a implementação do meu estado futuro. Aqui a gente já aplicou os nossos planos de ação. Então, o que que aconteceu? A gente fez o estado atual, fez o estado futuro que a gente quer, e a gente fez, né? Eu mostrei para vocês como que pode ser feitos os planos de ação para que esse estado futuro ele seja realmente implementado dentro dessa empresa, tá? Então, também é bem legal, né? Porque a gente vê como que dá para fazer. Tá? E aí, pessoal, depois disso, a gente já foi se encaminhando para o final do nosso módulo, né? Então, a gente foi para a nossa aula ali 7, que a gente conversou sobre o aperfeiçoamento. Meu Deus, gente, que horror isso aqui. A gente conversou sobre o aperfeiçoamento dos processos, tá? Aqui a gente viu algumas ferramentas, tá? Que dá para utilizar. Então, entre elas, a gente conversou sobre os feedbacks, sobre algumas características importantes, né, do feedback, né? Sendo que o feedback primeiro de tudo que eu jamais posso dar um feedback para alguém em grupo, né? Eu também nunca posso dar um feedback ofensivo, né? Então, eu preciso dar um feedback aí. Pode até ser um feedback crítico, gente, porque tem, né? A gente sabe que tem aí problemas. Mas a gente deve dar de maneira pessoal, apenas com a pessoa, tá? E aí, assim, gente, eu não dou minha opinião pessoal, tá? Quando a gente vai fazer feedback, a gente não dá opinião. A gente está falando fatos, a gente está mostrando o que está acontecendo, tá? Então, não é nada pessoal. Outra coisa, gente, que eu não vou dar um feedback sobre a pessoa em si, tá? Mas eu vou dar um feedback para a pessoa sobre o comportamento dela profissional, tá? Então, eu não vou brigar, eu não vou ofender, eu não posso fazer isso, mas eu preciso dar um feedback sobre as atitudes dela como uma pessoa profissional, não como o pessoal, tá? A gente também, né, a gente pode receber, né, entender que essa imagem, gente, que você está passando para as pessoas, tá? Elas estão sendo refletidas nesse feedback. Então, eu preciso fazer que a pessoa entenda que o meu feedback não é para ofender ela. Justamente ao contrário, é para fazer ela melhorar alguma coisa, fazer com que ela perceba que ela pode ser melhor, tá? E aí a gente também conversou sobre os indicadores. Pessoal, indicadores, eles basicamente são aí o nosso farol, porque ele mostra o caminho, ele mostra a nossa direção para onde a nossa empresa ela está indo, tá? Então, se a empresa ela não está indo bem, eu tenho indicadores que estão mostrando que ela não está indo bem, tá? Então, a gente precisa, né, trabalhar aí com esses indicadores, a gente precisa melhorar o nosso processo, garantindo aí que os indicadores sejam atendidos, tá bom? E aí, pessoal, a gente também conversou sobre o benchmarking, tá? Pessoal, o benchmarking é quando a gente vai olhar para alguém que faz uma atividade, faz um produto, faz alguma coisa muito bem feita e eu quero me espelhar nela, tá? Então, é isso. No benchmarking, gente, não é cola, tá? Não é plágio. É eu olhar aquilo que a pessoa faz muito bem e eu tentar ser tão bom quanto ela, mas não copiando ela, tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado aí quando a gente fala em benchmarking, tá? E aí, na aula passada, a gente conversou, né, sobre o nosso último conteúdo, que é a modelagem, tá? Onde nós temos o BPM e também dentro do BPM eu tenho o BPMN, né, que é a anotação.
que são aqueles símbolos padrões que a gente utiliza para desenhar o nosso processo. Então, onde o meu processo inicia e aonde ele finaliza, tá? Ele descreve os responsáveis por cada passo, os documentos que são gerados, as anotações. E aí eu também mostrei para vocês alguns softwares que podem ser utilizados para desenhar aí, para fazer a modelagem de processos, tá? E aí hoje a gente vai continuar vendo aí o exemplo, né, de processo de melhoria, tá? Então, pessoal, agora, antes da gente ir, eu vou mostrar para vocês o mural Kaizen. A gente fez, tá? Deixa eu encontrar ele aqui. A professora vai mostrar a tela. Calma aí, gente. Estou tentando mostrar minha tela. Porque eu quero tudo aqui. Agora vai. Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Provavelmente. E aí, pessoal, a gente foi, né? Aqui ele tá como aula 9, mas é só porque eu cheguei aqui, né? Ai, eu não consegui achar, gente. Mas enfim, depois eu vou mostrar para vocês justamente o do Kaizen. Pessoal, no Kaizen, o nosso objetivo lá da nossa aula que a gente conversou sobre o Kaizen era justamente vocês verem tudo o que vocês tinham feito, né? Então, vários de vocês vieram com ideias de Kaizen, vocês falaram aquilo que veio na cabeça de vocês que poderia ser feito, tá? Então, a gente percebe, gente, que o Kaizen é algo muito importante que a gente consegue trabalhar, tá? Então, a gente pode sim melhorar, a gente pode fazer as coisas andarem melhor e tudo isso, tá? E aí agora, gente, a gente pode fazer o quê? Como que nós podemos modelar um processo de melhoria, tá? Então, agora a gente vai falar sobre essa modelagem de processos, e aí eu vou retornar, né, para o exemplo da modelagem de melhoria, tá? Agora que eu quero que vocês comentem, né? Podem comentar aí no chat, depois a professora vai ver, né? Se tem algum departamento onde vocês trabalham, né? Ou se tem, né, algum programa ou projeto na área de melhoria de processos, tá? Pessoal, se não tem, vocês têm essa ideia de como pode inserir, tá? Isso porque, gente, hoje a melhoria de qualidade, ela não é mais um fator competitivo, tá? Até alguns anos atrás, você ter qualidade era um diferencial. Você era diferente dos outros, por quê? Porque você tinha esse diferencial. Hoje não, gente. Hoje vocês têm a qualidade, ela é fundamental, ela não tem como a gente não ter ela, tá? Então a gente precisa ter ela o tempo todo na minha empresa, tá? Então, se você não tem aí a gestão da qualidade, você já é uma empresa obsoleta, tá? Então isso não é o ideal, tá? Outro detalhe, gente, é que às vezes as empresas elas realizam cortes, né, dentro da empresa, achando que vão melhorar, por exemplo, o produto e a produtividade. Porém, pessoal, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, que a gente vai pensar em melhoria, né? As melhorias, elas devem ser melhorias mesmo, elas não podem ser piorias, né? Nem existe essa palavra, mas ela não pode ser algo que vai piorar ali o que nós estamos fazendo, tá? Porque às vezes, gente, a gente vai mudando a qualidade da matéria-prima, eu quero reduzir o valor do meu produto, eu vou pegar uma matéria-prima inferior. Pessoal, o produto não vai sair da mesma forma. É igual quando vocês fazem, quando vocês compram brigadeiro. Não sei vocês, mas, por exemplo, se você pega um brigadeiro de boa qualidade, né? Ele é mais cremoso, ele é mais gostoso, ele tem um gosto diferente. Agora, se você pega, às vezes, um brigadeiro que foi feito, por exemplo, com leite condensado de qualidade inferior, o brigadeiro, ele vem pelotado, ele vem com aquela coisa tipo chiclete, sabe? Que arrasta assim, que gruda nos dentes. Então, pessoal, a gente tem que olhar assim para nossa matéria-prima, tá? E quando eu tô falando aí na melhoria, eu tô dando o exemplo de você querer mudar, por exemplo, uma matéria-prima, mas, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Às vezes, por exemplo, você quer melhorar o setor
e você muda as pessoas de lugar, e às vezes a pessoa ela não consegue fazer, e aí começa a ter muito problema. Então, pessoal, a gente tem que pensar sempre na melhoria como algo que realmente vai trazer um resultado melhor. Não que simplesmente que você pode acabar abaixando aí a qualidade, tá? Então, a gente tem que manter um padrão de qualidade aí superior, tá? Mudar a matéria-prima, gente, por exemplo, não é uma boa solução, tá? E aí, pessoal, a gente também deve ver no nosso planejamento estratégico, né? O que nós queremos ser. Pessoal, não tem nada de errado, tá? A gente ser, por exemplo, uma marca combate, tá? O que é uma marca combate, pessoal? É aquela empresa que compete com os demais na questão de preço, tá? Porém, uma marca combate, gente, ela não vai fidelizar um cliente, tá? Pois ao encontrar um preço menor, o que vai acontecer? O meu cliente ele vai comprar de outra pessoa, se você manter a mesma qualidade, tá? Que o seu concorrente, tá? Então, gente, na minha opinião, é muito melhor você prezar pela qualidade, buscando reduzir o preço, obviamente, sempre, né? Eliminar desperdícios, as atividades que não agregam valor, mas não alterar o meu produto, tá? Porque você alterou o seu produto, o seu cliente muitas vezes ele vai deixar de comprar de você, tá? E aí, pessoal, eu sempre falo, né? Eu sou engenheira de produção, eu também sou engenheira civil, e eu sempre falo assim, pessoal, que como engenheira, eu sempre oriento os meus clientes que não tem como produzir um produto bom sem uma matéria-prima de qualidade, tá? Então, uma matéria-prima boa. Então, por exemplo, eu já prestei consultoria, gente, em uma pequena empresa que era justamente desses chocolates artesanais, tá? E na hora de realizar os testes, para a gente definir os fatores, né, importantes, para a gente definir realmente os fatores de modelagem, a cozinheira ela sempre falava que algumas marcas deixavam, por exemplo, o doce muito mais cremoso, mais saboroso, dava uma textura diferente, tá? E detalhe, gente, sempre que eu conversava com essa cozinheira, ela sempre falava que eram algumas marcas específicas, tá? Então, e essas marcas normalmente eram marcas mais caras, tá? Então, quando a gente vai fazer uma modelagem do nosso processo, a gente define ainda, né? A gente pode sim definir, por exemplo, as marcas que seriam utilizadas, tá? Porque, pessoal, a gente pode cortar coisas de dentro da empresa, não tem problema, você pode, só que você tem que cortar as coisas certas, tá? Então, não cortem qualquer coisa porque vocês acham que, isso aqui, se eu cortar, vai reduzir o valor, tá? Não adianta, pessoal, vocês fazerem um produto, né? Aquele produto tinha uma qualidade muito boa, e aí vocês simplesmente mudaram uma matéria-prima e aí meu cliente já começou a perceber, tá? Então, acaba que o que acontece? Se eu cortei uma matéria-prima de qualidade, o meu cliente vai cortar o meu produto de dentro da casa dele, tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E eu até trouxe aqui, né, para vocês que a melhoria de processos, ela consiste aí na análise do meu estado atual, tá, da empresa, visando a determinação de quais atividades elas podem ser melhoradas. Busca-se descobrir as ineficiências, os atrasos, os gargalos, os desperdícios, tá? Entre vários outros, com o fim de eliminá-los, tá? Por meio de um novo processo que deve ser melhorado, mais eficiente e que entrega mais valor ao cliente, tá? Pessoal, percebam que a gente tem que pensar em tudo isso, tá? A gente tem que pensar na qualidade como um todo, tá? A gente não pode simplesmente achar que vai fazer alguma coisa e, e não funciona assim, tá? Então a gente precisa pensar na qualidade, pensando no que vai ser feito de qualidade, o que vai ser entregue que o meu cliente vai gostar, tá? Então a gente sempre deve pensar aí nessas características. Eu não posso simplesmente decidir fazer alguma coisa e eu vou retirar do meu processo, eu vou deixar de produzir e eu vou fazer alguma coisa. Então, eu preciso fazer as coisas certas. Para fazer as coisas certas, eu preciso realmente conhecer o que está acontecendo, ver e fazer, tá? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com essa característica de qualidade, tá? E aí, pessoal, eu até
trouxe aqui, né, para vocês responderem, mas como efetivamente promover a melhoria contínua e os processos, né, dentro de uma empresa? Como aplicar essa definição na prática, tá? Pessoal, primeiro passo, tá? Você vai analisar o seu processo, tá? Analisa o seu processo, observa o que nós temos ali, observa quem faz a atividade, como que ela faz, qual que é a qualidade dele, tá? Então, você tem que pensar em todas essas características. E aí, depois que você pensa em todas essas características, que você planeja, que você organiza, que você faz tudo que é necessário, você, nesse planejar que eu estou falando, a gente tem que fazer o quê, gente? A gente tem que olhar para o que nós estamos fazendo, né? A gente tem que buscar eliminar aqueles desperdícios que eu já conversei com vocês, eliminar tudo aquilo que não me traz realmente um resultado, gente. Então, não é simplesmente, ai, eu acho que isso aqui é a melhor forma de fazer, tá? Então, a gente precisa analisar, a gente precisa fazer as coisas de maneira que vai trazer um bom resultado. E, gente, ao longo da disciplina, vocês aprenderam várias ferramentas que são utilizadas para esse processo de melhoria. Então, quando a gente vê um mapa de fluxo de valor, por exemplo, pessoal, um mapa de fluxo de valor, ele vem justamente para eliminar esses desperdícios, ele vem justamente para eliminar essas situações e promover uma melhoria contínua dentro do meu processo, tá? Ah, e um fluxograma. Gente, se eu não mapeio meu processo por meio de um fluxograma, eu não sei o que está acontecendo. De onde vai sair informação, onde vai entrar informação, o que é importante, o que não é, e assim por diante. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês o Reflo. Lembra semana passada que a professora disse que a professora ia mostrar para vocês? O Reflo, gente, ele é um software, né, um aplicativo, qualquer coisa nesse sentido, que ele é justamente utilizado para fazer essa modelagem de processos, tá? Então, a professora vai compartilhar a tela com vocês e a professora vai mostrar como que o Reflo faz, tá? A gente poderia até pensar aí em algum processo, tudo, que a professora colocar. Como que faz, tá? Então, vocês devem estar vendo minha tela, tá? Pessoal, isso aqui é a carinha do nosso Reflo, tá? Então, percebam que ele vem aí com bastante coisa. Eu já me cadastrei no meu caso, tá? Então, eu fiz o meu cadastro aqui como pessoa, né? Coloquei meus dados. Eu não pago nada por isso aqui, gente, tá? Então, ele é bem tranquilo. E aí, eu posso começar a desenhar, tá? Então, vamos... A professora vai entrar aqui. Vamos procurar um processo para a gente pensar como que faz. Modelagem. Vamos achar um processo que tenha uma modelagem aqui para vocês verem, tá? Só para a gente mostrar. Ó, pessoal, percebam aqui, por exemplo, eu tenho consumidor, né? Então, ele mostra, né, o pedido gerado, as vendas, tudo isso. Nesse aqui, pessoal, ele não começou da maneira que ele deveria, passo a passo, tá? Mas a professora vai mostrar aqui para vocês, tá? Primeira coisa que a gente faz, gente, a gente vai iniciar, tá? Como que a gente inicia, pessoal? A gente pode iniciar normal, né? Então, começamos o processo. A gente pode começar por mensagem eletrônica, por uma condição, por múltiplo, por erro e assim por diante. Eu vou começar o meu processo, primeiro de tudo, colocando uma piscina, tá? Então, aqui eu coloquei, né? Então, vamos pensar aqui. Vamos colocar solicitação de férias. Fiz com vocês mais ou menos semana passada. Solicitação de férias. Ó, já alterou, tá? Então, você já consegue colocar, tá? E aí, você vai para a sua raia 1, por exemplo. Na sua raia 1, pode ser o quê? Funcionário. Vamos pôr que na nossa raia 2 é o nosso gerente, tá? Percebam que eu coloquei já a informação. Em seguida, eu inicio o meu processo. Como que eu inicio? Gente, eu clico e eu trago a bolinha. Ó, não tem nada demais, gente, muito fácil, tá? Iniciei o meu processo. Em seguida, gente, aqui eu já tenho a opção.
Percebam, pessoal, que eu posso clicar aqui, mas eu também posso vir aqui do ladinho e ver. Então, por exemplo, eu tenho um início, eu tenho um processo intermediário, tenho o meu processo de fim, eu tenho o meu processo de decisão, eu tenho o meu processo de tarefa, né? Se é uma tarefa manual, eletrônica, assim por diante. Eu tenho os meus subprocessos, pessoal. Eu tenho aqui os meus dados, né? E aí eu tenho aqui como pôr as piscinas também, tá? Então, ele tem bastante dados. Então, aqui é a minha tarefa 1. Vamos pôr aqui, que era solicitação. Vamos pôr como memorando. Memorando de solicitação de férias. Pessoal, fizemos o primeiro. Depois de você fazer o memorando de solicitação de férias, você precisa mandar essa tarefa para o seu gerente, tá? Então, você vai fazer o quê? Tirar aqui, colocar por aqui, ó. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou puxar para o meu setor do meu gerente. Meu gerente, ele vai receber, né, essa solicitação e ele vai aprovar ou desaprovar a solicitação, tá? Pessoal, se sim, o que vai acontecer aqui, tá? Coloquei, deixa eu ver se ele tem isso aqui mesmo, tá? Se sim, o que vai acontecer? Né? Ele vai autorizar e mandar para o próximo setor. Tá? Para o RH, tá? Ah, mas professora, onde que eu vou pôr o meu setor do RH? Pessoal, eu posso vir aqui e pegar outra raia, tá? Então, vocês conseguem puxar ele para cá. Ai, eu tô sem mouse, gente, tá ruim de fazer. Que eu vou conseguir, eu acho. Aqui, ó, pronto. Então, vejam que eu só cliquei no maisinho. E aí, aqui eu vou pôr o meu setor de RH, tá? Se sim, gente, o que ele fez? Deixa eu aumentar. Tá? Ó, se sim, ele mandou para o RH. Se não, gente, ele simplesmente vai fazer o quê? Vai vir a decisão para cá e vai ser informado para o meu trabalhador, tá? Decidir nova data, tá? O RH, ele recebeu, ele vai programar férias e fazer e documentar. Documentou, gente, ele vai mandar o processo. Vamos pôr aqui que vai autorizado, né? Autorizado, ele simplesmente vai vir para cá. Aliás, aqui não vai ser uma tarefa. Eu vou pôr como fim já, ó. Como fim. Tá? O que aconteceu? Se ele decidiu, né? Por exemplo, se foi não, né? Ele vai ter que decidir uma nova data e ele vai ter que mandar aqui a solicitação, tá? Ó, ele vai ter que mandar a solicitação, né? Ele vai decidir nova data, ele vai fazer o memorando, vai voltar aqui para o processo, e aí vai ser decidido se sim ou não, e aí vai autorizar. Se ele autorizou, ele vai mandar para o RH vai programar as férias e documentar, vai autorizar, e aí vai para o fim, tá? Pessoal, basicamente, esse é o processo que a gente faz de modelagem de processos, tá? Então, não tem muito segredo. Ah, professora, eu quero pôr mais uma raia. Beleza, vamos pôr mais uma raia, né? Então, vocês podem ir colocando as informações, né? Então, ó, posso pôr uma aqui, mas eu posso tirar daqui e eu posso pôr em outro lugar, ó.
Posso pôr embaixo. Percebam, gente, que eu posso ir colocando as informações. Eu vou alimentando minhas informações, eu colocando tudo aquilo que é necessário, tá? Então, a gente consegue fazer. E aí, pessoal, se vocês têm dúvida de como que faz, a gente encontra na internet vários tipos, várias modelagens de processos, tá, pessoal? Por raia. Percebam nessa aqui, por exemplo. Deixa eu ver se a professora vai conseguir abrir ele maior, para vocês verem. Ó, não é desse aqui, que é aqui, ó. Percebam, gente, que ali no nosso, que eu estou mostrando para vocês, o nosso processo é na horizontal. Aqui nós temos um processo já na vertical. Mas, pessoal, é a mesma coisa, tá? Percebam que aqui ele não usou o nosso processo de início e de fim. Mas, pessoal, vocês aprenderam que tem que utilizar. Então, por favor, né? Tem que colocar a nossa bolinha verde de início, a nossa bolinha vermelha de finalização e assim por diante, tá? Então, a gente precisa pôr essas informações. E aí, aqui, gente, ele é um processo, por exemplo, de inspeção de uma fábrica, tá? Então, ele tem, por exemplo, um setor de vendas, onde tem um aviso de inspeção na fábrica, avisa as datas, né, e os participantes, que encaminha, gente, para a cadeia de suprimentos, né, algumas informações, encaminha para o desenvolvimento, tá? E para a engenharia. Percebam, gente, que a cadeia de suprimentos, ela vai confirmar e ela vai mandar as informações ali para a produção, para o setor de produção, tá? E aí vejam, gente, que são vários processos. Isso aqui, ó, ele é um processo bem grande, por exemplo, ó. Então, basicamente é assim que a gente faz, tá, pessoal? Não tem também muito segredo na hora de fazer aí essa parte de modelagem do nosso processo, tá? Então, é bem interessante isso aí, porque tem muita informação, vocês sabem como trabalhar e assim por diante, tá? Pessoal, deixa a professora deixar aqui a tela compartilhada, que vai ser mais fácil do que ir para outra parte, tá? E aí, pessoal, então a gente viu aí todas essas informações. Aqui, gente, a professora trouxe o Visage Modeler, tá? Ele é um outro aplicativo que dá para vocês utilizarem, tá? Para fazer a modelagem de processos. Então, é só vocês colocarem lá no Google Visage Modeler e vocês vão encontrar também, tá? Gente, eu trouxe também para vocês uma leitura complementar. Deixa eu achar aqui, tá? Por que uma leitura complementar, pessoal? Porque vocês já estão aí quase chegando na época de finalizar curso, né? Tem muita informação. E bastante gente, quando vai trabalhar com TCC, com trabalho de conclusão de curso, eles trabalham justamente com essa parte de modelagem de processo. Por quê? Porque vocês viram ali que ele é literalmente desenhar como está a nossa empresa, mostrar as informações, trazer as informações e assim por diante, tá? E aí eu trouxe, né? Eu li esse artigo, eu achei ele muito interessante, tá? Ele é um artigo aplicado, tá? E ele faz o seguinte, gente, aplicando a modelagem de processos de negócio em uma retificadora de motores em Cabo Frio, tá? E aí ele traz várias informações, ele explica a situação da empresa, ela traz uma introdução, traz várias informações. Perceba que ele cita, né, aqui, ó, o BPMN, que é uma linguagem gráfica baseada no fluxo de trabalho, surgiu aí como um padrão de fato de definição de processos, tá? E aí percebam, gente, que ele traz a modelagem, ele explica essa modelagem, né? Ó, ele traz vários detalhes, ele traz também uma ferramenta, né? O CPM, né? Que a gente usa, que também é um método utilizado aí para essa parte. Ele trouxe descrevendo esses processos de pequenas empresas, tá? O sistema ERP. E aí ele trouxe resultados, pessoal, resultados e discussões. Gente, percebam que isso aqui, ele é um mapeamento, ele é basicamente isso que vocês acabaram de ver, tá? Ele é um mapeamento de um processo atual, utilizando modelagem de processos, tá? Então, aqui, por exemplo, ele não tem outros setores, ele traz apenas como processos. Mas perceba que ele inicia o processo, ele faz o recebimento do material do motor ao balcão, ele faz o processo de lavagem, ele faz o processo de desmonte manual da matéria, do material da peça, tá? Ele verifica aqui as rachaduras, né? Então, se ele tem defeito, se ele não tem defeito, aliás, ele ajusta, né, o ajuste do cabeçote, faz a modelagem final da peça e entrega ali o produto acabado.
Se ele está danificado, ele faz o aconselhamento ao cliente de comprar um outro material e faz a devolução da peça, tá? Pessoal, esse aqui a professora trouxe só para vocês verem que a modelagem de processos pode estar em várias coisas, tá? E aí a professora trouxe aqui um outro, né, dentro do mesmo artigo, que ele faz esse mapeamento de processos, remodelando conforme a metodologia aplicada. Então, percebam, gente, que ele era um processo pequenininho e ele se tornou um processo bem grande, né? Então, aqui é só um exemplo de artigo aí que eu deixo aí minha sugestão para leitura, tá? Então, aí, no feriado, aproveitem, deem uma olhada, beleza, gente? E aí, pessoal, para a gente quase finalizar a nossa aula também, né? Eu gostaria de mostrar para vocês o processo, tá? Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Isso aqui a gente fez lá na nossa aula. Eu não me recordo qual aula, mas na aula a gente conversou aí sobre várias coisas, sobre um processo, era para vocês descreverem um processo, né? Uma atividade, e eu vi que teve várias respostas, pessoal. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem várias informações. Percebam que, teve gente que trouxe aí bastante informação, bem detalhado, isso aqui é maravilhoso, tá? Então, ele traz aqui, por exemplo, eficiência e organização doméstica, né? Identificação do problema, ele traz ali a situação, ele faz uma análise da situação atual, né? Ele faz uma implementação de uma melhoria, depois ele faz a disciplina, né? Uma etapa, né? Que faz parte ali. Ele faz as ações específicas, né? E aí, por último, ele monitora e melhora aí o processo, tá? Gente, eu mostrei isso aqui para vocês, não é só esse ali que é interessante, tá, gente? Temos aí todos esses que são bem legais. Mas eu trouxe só para vocês verem, né, o que vocês fizeram aí ao longo do nosso módulo. E eu gostaria que vocês sempre olhassem, pensassem no Kaizen, pensassem nas ferramentas, pensassem no mapeamento de processo como uma atividade importante, tá? Para a formação de vocês, tá? E aí, pessoal, para a nossa aula 9, tá? Eu quero que vocês me respondam, eu quero que vocês vão acessar o QR Code, tá? No final da aula, tá? E eu quero saber de vocês, durante esse módulo, gente, o que mais marcou vocês, tá? O que vocês mais gostaram na disciplina, o que foi mais interessante, o que vocês conseguiram aplicar na prática durante o nosso módulo, ou o que vocês vão aplicar, que foi algo muito interessante. Então, eu quero que vocês vão lá no nosso mural compartilhado, né, já que nós não podemos, né, estar aí presente, conversando na nossa aula online, porque se fosse na nossa aula ali online, vocês iam estar me respondendo no chat. Então, como eu não estou, eu quero que vocês deixem aqui, gente, no nosso Padlet, no nosso mural compartilhado, justamente isso, o que mais marcou vocês durante a nossa disciplina, beleza? Pessoal, acho que era isso por hoje, tá? Então, desejo aí bons estudos para vocês, tá? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês na disciplina. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina ao longo desse módulo. Tenha sido agradável, vocês tenham conseguido aprender. A professora está lá no Instagram, a professora tem e-mail. Se vocês precisarem, o professor Victor passa o meu e-mail para vocês. Podem mandar mensagem, podem perguntar. A professora está à disposição para ajudar vocês aí no que vocês precisarem. Beleza, gente? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada por estarem presentes, por acompanharem, por conversarem durante as aulas. Saibam que eu adorei a turma de vocês. E, gente, eu posso desejar apenas sucesso para vocês. Espero que vocês tenham uma vida aí longa, com muitas realizações, que sejam profissionais incríveis, que eu sei que muitos de vocês já são, né? E vocês vão ser ainda mais, tá? Então, gente, foi um prazer estar aqui. E eu espero vocês nas próximas disciplinas que a gente vai ter aí junto. Gente, até mais. Tchau, tchau.